Reverendíssimo Diácono Sandoval, seminarista, ouvintes da Cacau FM, internautas que rezam conosco de casa, ouvintes da Ibicaraí Web Rádio. Celebramos o 5º domingo do tempo comum. E a liturgia, neste domingo, nos apresenta o drama do sofrimento de Jó. O livro de Jó, nós conhecemos uma parte que geralmente caiu na fé popular, né? Até se usa a expressão, dai-me, Senhor, a paciência de Jó. Mas se a gente ler, tomar o livro de Jó, em todos os seus capítulos e versículos, nós iremos encontrar e perceber que Jó, só mais à frente, que ele vai se colocar inteiramente nas mãos de Deus. Os versículos de hoje nós encontramos no capítulo 7, de 1 a 4, de 6 a 7, retrata justamente esse drama do sofrimento de Jó. Jó se encontrava numa situação difícil, e ele olhava para todos os lados e não via como sair daquela situação. Ele se via totalmente frágil. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário. Como o escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda a sua paga, assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Jó não vê perspectiva. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Veja como a vida de Jó estava sendo consumida por sofrimento, por dores, por feridas. E ele olha ao seu redor e não vê como se libertar daquilo. Meus dias corroem mais rápido do que a lançadeira de tear e se consomem sem esperança. Ou seja, onde está a esperança de Jó? Em quem ele confia? Nesse drama, nesse momento que ele desvia o olhar totalmente para o seu sofrimento, ele se desespera. Ele não encontra segurança. Mas, mesmo fragilizado pela dor, fragilizado pelo sofrimento, ele faz uma prece. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Lá no fundo, caríssimos irmãos e irmãs, já num quase desespero, existe uma luz que está bem fraquinha, e é justamente essa luz que toma força quando voltamos o olhar na direção certa. E foi justamente isso que aconteceu com Jó. Enquanto Jó olhava para as suas dores, para as suas feridas, para o seu sofrimento, ele era sufocado por essa realidade. A cada dia ele se consumia e perdia as esperanças. Não tem jeito. Agora eu vou morrer. Nesse tempo da pandemia, quantas pessoas viveram assim? Quantas pessoas entraram em parafuso, né, um termo que a gente usa? Quantas pessoas quase se desequilibraram totalmente quando se viu contaminada com o vírus? Quantas pessoas se desesperaram
porque lançava o olhar só para o vírus, lançava o olhar só para a força do mal, e esqueciam que existe um Deus, e que só olhamos para Deus quando nós lembramos que dentro de nós existe uma luzinha que se chama fé, e é esta fé que nos faz sair de nós mesmos e ir ao encontro daquele que tem o poder de nos salvar, ir ao encontro daquele que tem o poder de nos curar, ir ao encontro daquele que tem o poder de nos libertar. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que o mundo possa nos tirar tudo, mas nunca a nossa fé em Deus. E é justamente isso que nós iremos aprender com a história de Jó. Jó, no drama de hoje, ele encontra forças, essa luzinha lá no seu coração, e eleva a Deus uma prece. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Ou seja, se não for Deus vir em meu auxílio, eu com certeza não conseguirei ver a felicidade. E a felicidade, na perspectiva de Jó aqui, era se ver totalmente livre das suas enfermidades. Qual é a maior alegria para uma pessoa que está doente? A cura. Se ver totalmente livre das suas enfermidades. Então, nesse momento, Jó desejava, aspirava, pedia que tirasse dele esse sofrimento terrível. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, a gente ainda vai ler mais textos sobre Jó, e a gente vai ver o desfecho da vida deste homem, como que ele conseguiu conduzir a sua vida a partir desse momento de crise, mas não ficou preso a ela, não ficou preso a ele, esse momento, mas permitiu que a chama, que quase estava se apagando no seu coração, que era a fé, reacendesse de novo, e ele desviou o olhar de si, dos seus sofrimentos, e voltou o seu olhar para aquele que tem o poder de cura, de libertação e salvação. Ele voltou o seu olhar para Deus. Nós aprendemos muito hoje com esse drama do sofrimento de Jó. E aprendemos, caríssimos irmãos e irmãs, que enquanto nós olhamos para as nossas dores e sofrimentos, nós estamos olhando para o lugar errado, na direção errada, porque nós precisamos olhar na direção do Senhor. É dele que vem o nosso auxílio, é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa salvação. E Jó, como todos os profetas do Antigo Testamento, eles viviam a partir de uma experiência de fé. Eles esperavam que um dia viesse o Salvador. Eles esperavam que um dia viesse o Salvador. Que Deus enviasse alguém para libertar o povo da escravidão. Mas, no drama humano, chagado pela dor e pelo sofrimento, nesse momento, Jó deu mais força às dores que sentiu no seu corpo do que a fé que ele sustentava em direção àquele que viria para nos salvar e nos libertar. No entanto, se a gente vai lá para o Evangelho, nós encontramos alguém que surge no contexto da humanidade, que traz consigo justamente o que Jó tanto pedia: a cura, a libertação, a salvação. Do meio do povo, surge alguém que tem o poder de libertar e curar. Por isso o Evangelho de hoje nos
relata a presença de Jesus no meio do povo, e de modo específico hoje, Jesus que visita a casa de Simão e André, e quando ele chega com os discípulos na casa de Simão e André, encontra a sogra de Pedro, enferma, doente. Os discípulos vão até Jesus e lhes apresenta a situação e o drama que aquela família estava vivendo. E o evangelista apresenta as atitudes de Jesus. E ele se aproximou, o verbo aproximar, segurou sua mão, o verbo segurar, e ajudou a levantar-se. Então, o movimento de Jesus é em direção ao que sofre. Jesus não se distancia daqueles que estão sofrendo, mas ele se aproxima. E ao se aproximar, ele toma pelas mãos aquele ou aquela, no evangelho de hoje, que estava enferma, que estava fraca, que estava doente. Segura e depois ajuda aquela mulher a se levantar. Caríssimos irmãos e irmãs, é isso que Jesus faz conosco. Jesus se aproxima de nós, nos toma pelas mãos e nos coloca de pé. Jesus nos ergue das nossas realidades, das nossas fragilidades, das nossas dores e sofrimentos. No entanto, a resposta que nós precisamos dar ao Senhor, para que o seu movimento se torne eficaz em nossa vida, é justamente aquilo que estava faltando em Jó, que só depois ele despertou, e que na sogra de Pedro, Jesus encontrou de modo pleno. Porque quando disseram o Senhor está aqui, elas olham para Jesus com fé. Ela permite ser tocada, segurada pelo Senhor, e permite que Jesus a levante. Não sei se você já fizeram a experiência de pegar uma pessoa fraquinha e tentar colocar de pé. Quem é enfermeira aqui sempre faz isso. Geralmente as pessoas não confiam, né? As pessoas ficam com medo. Eu vou cair, eu não vou conseguir. Mas a experiência desta mulher foi diferente. Quando Jesus a toma pela mão, ela confia totalmente no Senhor, fica de pé e imediatamente começa a servir. A atitude de estar a serviço é justamente para dizer isso, que o encontro com Jesus é o encontro que cura, que liberta de tal maneira que não fica sequelas das suas enfermidades. Aquela doença que vinha trazendo aquela mulher na cama, após o toque de Jesus, após ela se confiar no Senhor, ela se viu totalmente curada, totalmente restaurada, que voltou à sua atividade, começou a servir com toda saúde que o Senhor havia lhe concedido. Mas é importante percebermos, caríssimos irmãos e irmãs, que a contrapartida para que a graça de Deus se derrame em nossa vida é a nossa fé. É preciso olhar para o Senhor com fé. É preciso ir ao encontro do Senhor com fé, porque sem essa nossa contrapartida fica difícil experienciar a graça de Deus em nossa vida. Durante todo esse dia, muitas pessoas vieram ao encontro de Jesus e traziam os seus enfermos, os seus endemoniados, pessoas doentes, e todas elas eram atendidas. Jesus acolheu a todas. Agora, caríssimos irmãos e irmãs,
A dor, o sofrimento, o drama de Jó é totalmente transformado pela presença de Jesus no meio do povo. Então, de Jó até a experiência da sogra de Pedro, o povo vivia sobre o jugo da dor e do sofrimento, beirando o desespero, porque não tinha de onde viria o seu socorro. Mas agora a presença de Jesus no meio desse povo traz não só os milagres aqui são as curas físicas, a cura do corpo, mas principalmente a libertação na totalidade humana. E vejam como Jesus encontra a humanidade. Jesus encontra a humanidade tão ferida, tão sofrida, que Ele não só liberta essas pessoas do seu jugo do pecado, mas Ele, através dos milagres, Ele cura também as enfermidades, Ele cuida do corpo, cuida do físico, e assim, cuidando do corpo, do físico, Jesus também vai cuidando da alma. Jesus também vai salvando a pessoa. Jesus vai devolvendo para cada pessoa o sentido da vida, a alegria, a vontade de voltar a viver. Vai aliviando as dores, o sofrimento, e a pessoa vai retomando o gosto pela vida. Amados irmãos e irmãs, a presença de Jesus em nosso meio traz esperança. A presença de Jesus em nosso meio traz confiança. A presença de Jesus em nosso meio revela que Deus não nos abandonou, que Deus caminha conosco, que Deus é próximo, que Deus nos quer tomar pelas nossas mãos, nos reerguer das nossas fraquezas e nos fazer caminhar em direção à vida plena. Mas, amados irmãos e irmãs, Jesus veio, realizou os milagres, as curas, a libertação, voltou para a casa do Pai e deixou-nos, enquanto igreja, para continuar a sua missão. Hoje, quem continua a missão de Jesus somos nós. É a igreja do Senhor, é a igreja de Cristo que permanece no mundo, se aproximando dos feridos, levantando os caídos e devolvendo para todos aqueles que têm fé o sentido da vida, resgata a alegria do viver, faz com que as pessoas consigam olhar na direção desse Deus que é tão presente, que é tão pleno, que se preocupa com cada um de nós. Por isso nós não podemos abandonar a igreja, nós não podemos nos distanciar da igreja, porque nos distanciando da igreja, nós estamos nos distanciando daquele que tem o poder de nos levantar quando a vida neste mundo nos derrubar. É preciso, caríssimos irmãos e irmãs, perseverança na fé. É preciso, caríssimos irmãos e irmãs, coerência no seguimento a Cristo Jesus. Mas é preciso, sobretudo, que nós possamos alimentar diariamente a nossa fé no Senhor. Mais uma vez eu digo, que o mundo possa nos roubar tudo, mas nunca a nossa fé. A fé que nos mantém de pé. A fé que nos faz nos reinventar sempre. A fé que nos faz levantar e seguir a passos firmes. Que nós possamos então viver cada vez mais próximos de Deus, pela nossa oração, pela nossa prática cristã, mas sem esquecer, caríssimos irmãos e irmãs, assim como Paulo nos assegura na carta aos Coríntios, que evangelizar para nós é justamente uma necessidade.
O mundo necessita de conhecer a Jesus. O mundo está carente da pessoa de Jesus. E quem vai revelar Jesus para a humanidade inteira? Nós, os cristãos, os batizados. Pense na sua família durante essa semana e pergunte a você, lá no silêncio do seu coração: será que a sua família não está carente de conhecer a pessoa de Jesus? Será que as pessoas que moram com você, que convivem no seu dia a dia, não estão gritando, necessitadas de uma verdadeira experiência do amor de Deus? Se elas estão, caríssimos irmãos e irmãs, somos nós que precisamos revelar o amor de Deus para essas pessoas. Talvez você pode se perguntar e dizer para você: mas eu não sei como. Peça a Deus. Faça como Jó fez, diante da dor e do sofrimento que ele estava vivendo. Desviou o olhar do seu sofrimento e voltou o seu olhar para Deus. Então, diante dos conflitos familiares, diante das situações que você vive, não é você que resolve, mas é Deus através de você que vai agindo na sua família. Seja então, dentro da sua casa, aquele ou aquela que abre o coração inteiramente para Deus. Permita que Deus possa lhe utilizar como uma âncora. Sabe o que é uma âncora, né? Sustenta um navio no meio do mar. Que você seja essa âncora na sua família. Que a família seja esse navio que possa estar sempre seguro em Deus. E estará sempre segura em Deus, porque em você Deus vai encontrar a fé que Ele necessita para trabalhar em todos da sua família. Que nós possamos rezar constantemente pelos nossos. Que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, fazer sacrifícios se necessário for, jejum, abstinências, orações mais intensas, para ver a graça de Deus se derramar em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.